Então, sejam todas muito bem-vindas à sessão de atendimento online dos meus alunos do curso online Personal Diet Chef. E hoje eu agrupei todas vocês aqui, minhas alunas queridas, de acordo com a similaridade das queixas e das questões de saúde de vocês. E é uma questão muito comum entre as mulheres, principalmente, que é o hipotireoidismo e as doenças autoimunes. Então, eu vou explicar rapidamente o que é, como começa e como que a gente pode melhorar, prevenir e até mesmo conseguir a remissão dessas doenças a partir da alimentação e da nutrição funcional. Então, vamos lá. O hipotireoidismo, gente, nada mais é do que uma deficiência na produção dos hormônios tiroidianos. Tá? Então, a nossa tireoide, que é uma glândula nossa que produz hormônios, ela, por algum motivo, para de produzir ou produz em menor quantidade. Isso acontece predominantemente no sexo feminino. Então, para cada 10 mulheres, uma tem hipotireoidismo. Olha que número absurdo, né? A incidência é de 2 casos para cada 1.000 mulheres por ano. Então, a cada ano, 2 novos casos em 1.000 mulheres aparecem. E a prevalência é de 2 até 4% de todas as mulheres do mundo. Então, realmente é uma doença muito presente aí na vida de todo mundo. Se a gente não é, pelo menos a gente conhece alguém que tenha o hipotireoidismo, né? Então, o que é? Qual que é a causa? Qual que é a etiologia? Em sua grande maioria, é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune tireoidiana, tá? Ou também o hipotireoidismo pode acontecer pelo excesso ou, na verdade, é mais a deficiência do consumo de iodo, que é um mineral, um oligoelemento muito importante na nossa alimentação. Ou também aquelas pessoas que tiveram que tirar a tireoide por algum motivo, geralmente câncer, né? Ou também devido a iodo terapia, ou radioiodoterapia para quem teve câncer de tireoide. Então, as pacientes com doença autoimune da tireoide, que seria a tireoidite de Hashimoto, elas devem ser submetidas ao teste de doença celíaca. Por quê? Porque em cada 62 indivíduos testados, um em cada 62 indivíduos que foram testados celíacos deu positivo para a doença celíaca. Então, olha, vejam só, né? Como a gente já começa a ver aí alguma relação do consumo do glúten com a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, é importante também que vocês saibam que quem é obeso também tem uma propensão a ter mais essa doença autoimune que é o tireoidite, que é a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa deficiência desse hormônio que é produzido pela tireoide e que também pode ser ocasionado pelo excesso de medicamentos, então, quem aí já toma uma porção de medicamentos pode ter um indício também de um motivo do qual iniciou essa tireoidite de Hashimoto, né? Também a gente precisa entender que é uma síndrome clínica, então é algo que interfere no organismo como um todo, então vão ter muitos efeitos colaterais, vão ter muitas consequências, e justamente pela deficiência desses hormônios que tem essas consequências, inclusive no retardo de todos os nossos processos metabólicos. Então, pensem que os hormônios da tireoide, eles regulam todo o metabolismo energético, ou seja, o metabolismo de carboidratos. Então, tudo que a gente come de carboidrato precisa do metabolismo energético funcionante e bem funcionante para que a gente não ganhe peso ou, né, quem tem o hipertireoidismo daí já é o oposto, para que não perca peso em excesso. Vai também influenciar na questão do metabolismo glicídico,
lipídico, que é de gorduras. Então, quem tem o hipotireoidismo sabe do que eu estou falando, se sente cansado, indisposto, praticamente se arrasta, né, para fazer as coisas do dia a dia, e isso resulta justamente por essa questão dos hormônios tireoidianos terem essa função em todos os metabolismos, tá? Bom, a gente pode ter também, em decorrência do hipotireoidismo, desordens de motilidade esofágica, ou seja, disfagia, dificuldade de engolir, né, de deglutição, azia e refluxo. Então, eu vi aí na ficha de vocês que muitas têm refluxo, algumas gastrite, e também provoca o retardamento do esvaziamento gástrico. Então, a gente demora muito para conseguir esvaziar o estômago depois que come, tá? Isso também faz parte dessa lentificação dos processos metabólicos. Também pode ter como consequência a hipocloridria, que é a falta ou a diminuição drástica do ácido clorídrico dentro do estômago. Então, toda a digestão vai ficar prejudicada, principalmente a digestão proteica, digestão de proteínas. Então, quem se reconhece aí já com uma certa dificuldade para digerir proteína, pode ter certeza que isso também tem a ver com hipotireoidismo, tá? Consequentemente, a gente vai ter um quadro de disbiose, porque quando a gente tem alterações nessas enzimas digestivas, a gente também provoca um desequilíbrio da microbiota intestinal, que é a qualidade das bactérias do bem ou do mal do nosso intestino, né? São a qualidade das bactérias de modo geral que habitam o nosso intestino. Isso também vai acarretar na diminuição da frequência das fezes. Então, quem tem hipotireoidismo também pode apresentar constipação, prisão de ventre, né? Ter aí um problema de evacuar. Bom, também a gente pode associar o hipotireoidismo com o crescimento exacerbado de bactérias no intestino delgado, que é a SIBO, que a gente chama em nutrição, tá? Isso provoca muita flatulência, muita distensão abdominal, aquele desconforto abdominal, às vezes cólica, dores, né? Então, isso também está relacionado a esse quadro, tá, gente? Então, pensem bem, as funções desses hormônios tireoidianos, esses hormônios que a nossa tireoide produz, regula o nosso crescimento quando a gente é criança e adolescente e o desenvolvimento ósseo. Então, a gente também pode relacionar a osteopenia e osteoporose com essa questão da tireoide, tá? Então, a tireoide também vai regular a motilidade gastrointestinal, ou seja, os movimentos peristálticos do nosso intestino, como eu já disse aqui, pode inclusive provocar e favorecer a constipação, a prisão de ventre, tá? E também influencia todos esses hormônios tireoidianos, influenciam no metabolismo da síntese e degradação do colesterol, que era o que eu estava falando mais cedo, né? Que vai influenciar no metabolismo lipídico das gorduras também. Ou seja, quem tem colesterol alto também pode ter sido decorrente da falta desses hormônios da tireoide. E também do metabolismo de proteínas e de carboidratos, ou da glicose, como eu disse aqui para vocês. Então, também ter um pré-diabetes ou uma diabetes, né, uma síndrome metabólica, inclusive, que são várias doenças ao mesmo tempo, é muito comum em decorrência de problemas do hipotireoidismo, tá? Eu quero mostrar para vocês uma figurinha muito bonitinha que eu achei aqui para vocês reconhecerem, começarem a entender, né, o que acontece dentro de vocês. Eu tenho um monte de gente esperando aqui, eu não tinha visto, mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela agora para vocês irem reconhecendo aí o grande problema de vocês, né, que é a tireoide. Olha aí, a gente tem os distúrbios tireoidianos, que podem ser ou o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, né? E o hipo é ocasionado pela tireoidite de Hashimoto, como eu já expliquei para vocês.
que nada mais é do que a presença de anticorpos antitireoidianos. O hipertireoidismo também pode ser ocasionado e ele pode se chamar doença de Graves, tá? Então aqui a nossa tireoide, tadinha, ó, toda machucada, cheia de anticorpos ali atacando ela mesma, né? Então é isso que acontece, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Vamos entender melhor o mecanismo dessa doença. O que pode acontecer em relação à nossa tireoide? Por que surge o hipotireoidismo? Qual que é a questão? Então, eu vou compartilhar com vocês agora outra figurinha muito bacana, que é justamente, mostra a etiologia, que são as causas do hipotireoidismo. Então, a gente principalmente tem que prestar atenção nas questões dos fatores ambientais, que é a falta do iodo, ou excesso de medicamentos, ou até mesmo infecções e substâncias químicas. Também existe uma suscetibilidade genética, então quem tem tendência, né, genética a ter, com certeza vai desenvolver de forma mais fácil. E aí tem os gatilhos endógenos, que é o fato de ser do sexo feminino ou até mesmo uma questão de pós-parto. Então, tem muitas pessoas que desenvolvem o hipotireoidismo depois de engravidar, né? Então, o que acontece? A gente tem um aumento desses anticorpos, desses antígenos, que fazem com que a gente perca a tolerância imunológica, e aí os nossos próprios anticorpos vão acabar destruindo as células da tireoide e a gente vai acabar destruindo a própria tireoide se a gente não cuida a tempo, tá? Então, vamos entender uma coisa? Como que a gente faz? Como é que a gente perde essa tolerância imunológica? E aí que vem a parte da nutrição e da alimentação, que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora. Quando a gente não se alimenta dos alimentos que a gente precisa, que o nosso organismo necessita, com todas as vitaminas, com todos os minerais, com fibras, com proteína na quantidade certa, com carboidratos bons, né? Carboidratos complexos, carboidratos que não são refinados, e principalmente quando a gente consome em excesso alimentos que vão, por outro lado, favorecer o desequilíbrio intestinal. Então aí a gente pode pensar no glúten, a gente pode pensar no leite e nos derivados de leite, a gente pode pensar em todos os aditivos químicos nos quais a gente entra em contato durante a nossa vida inteira. Não só aditivos químicos de alimentos não, tá? Que são muitos já, né? De todos os alimentos, principalmente ultraprocessados, aqueles que vêm em pacotinho, que são repletos dessas químicas, né? Desses componentes tóxicos, mas também, às vezes, de produtos de limpeza, de dermocosméticos, né? Como shampoo, desodorante, maquiagem, enfim, tudo, poluição, né? Tudo que é tóxico, a gente também pode entender como um fator agressor e que vai sim contribuir para essa perda da nossa capacidade imunológica. Então, quando a gente começa a não se alimentar da forma que deveria, não consumir os nutrientes que deveríamos, e em contrapartida também, né, a gente associar essa falta de nutrientes a um excesso de alimentos alergênicos ou alimentos agressivos, né, como eu acabei de citar para vocês, como alimentos refinados, ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de aditivos químicos, de glúten, de leite derivados, a gente começa a desequilibrar essa nossa microbiota intestinal. E aí sim começa uma desbiose e, consequentemente, uma inflamação intestinal. Então, eu vou mostrar outra figura aqui para vocês verem e ilustrar, né, exatamente isso que eu estou falando e vocês entenderem melhor o que acontece no intestino de vocês. Então, vamos lá. Onde que está essa figura que eu não estou achando? Espera aí que eu acho. Já. Como que a gente pode entender esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal? Pessoal, é o seguinte.
Ai, meu Deus, agora eu não consigo sair daqui. Eita, nós. Como que eu saio daqui, gente? Equipe, me ajuda. Consegui. Ué, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ih, gente, deu pau aqui, não tô conseguindo mais ver vocês. Equipe, se vocês estiverem me ouvindo, por favor. Não estou conseguindo ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Alô? Eu peço desculpa, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Questões de... Espero que vocês estejam aí ainda comigo. Eu não estou vendo. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo. A minha tela está preta. Eu não sei como é que eu faço aqui para sair. Eu não consigo ver vocês, não consigo ver a tela, não consigo ver nada. Tá preto. Tô apertando o ESC aqui, mas não sai. Não sei o que eu faço. Equipe, me ajuda. Como é que eu faço? Ctrl Alt Del. O que eu faço aqui para sair disso? Da tela preta. Command Tab, tá. Ai, que bom. Obrigada. Voltei. Desculpa, gente. Ai, que nervoso, gente, essas coisas de tecnologia. Eu queria compartilhar a tela aqui com vocês e não conseguia. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir aqui, então. Ótimo, consegui. Ufa. Desculpem aí. Vamos lá. Então, entendam o seguinte. Quando a gente tem aí, né, a questão aqui da microbiota intestinal. Do lado esquerdo é uma microbiota saudável. Todas as células da parede intestinal estão aqui bonitinhas, ó, tá vendo? Todas uniformes, uma coladinha na outra. Todas as nossas células de defesa, nosso sistema imunológico está aqui do lado de dentro. Aqui já é a corrente sanguínea, tá? Aqui é a parte do intestino, onde estão as fezes, as bactérias, né? Os alimentos, enfim. E aí, essas células de defesa, elas ficam aqui esperando que, porventura, se alguma bactéria, algum vírus passar, elas já estão a postos para atacar qualquer tipo de invasor. Do lado direito, aqui vocês já podem ver uma situação de inflamação intestinal. Então, aqui já tem uma disbiose instalada, já tem várias outras bactérias ou excesso das bactérias gram-negativas, que são aquelas que vão provocar o leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, vocês podem ver que as células aqui já estão mais disformes, já não estão todas iguaizinhas, já está passando coisas aqui, ó, que não deveriam passar. E o nosso sistema imunológico, ele dá conta até um certo ponto. Depois ele não dá mais. E aí o que acontece? A gente perde a nossa tolerância imunológica. Ou seja, o nosso próprio corpo começa a atacar a ele mesmo. Porque ele fica completamente doido, assim, né? Confuso. Então, gente, vejam só. Quando a gente não tem essa consciência e come de qualquer jeito, não come direito, a gente provoca esse desequilíbrio e, consequentemente, o leaky gut, que a gente chama, que é
esse intestino que é hiperpermeável, ou seja, ele tem fissuras, as células, vocês perceberam que elas não ficam mais juntinhas umas nas outras? Então começa a passar ali macromoléculas ou substâncias que não deveriam passar, ou até mesmo micro-organismos como vírus, tá? E aí eu quero mostrar para vocês uma outra figura que eu achei bem interessante também para ilustrar direitinho para vocês, que são as consequências desse leaky gut, tá? Então vejam aqui, olha que belezinha, né? A gente tem aqui são as células do tecido saudável do intestino, como eu mostrei para vocês, e aqui já é o intestino inflamado. Vocês percebem que existe um espaçamento aqui entre eles? Então, começam a passar patógenos, que são esses micro-organismos, ou o alérgeno alimentar, que é glúten, que é leite, derivados de leite, e aí entra na corrente sanguínea. E aí aqui temos algumas doenças associadas ao leaky gut, como, por exemplo, alergias, alterações de humor e depressão, doença autoimune, que é o nosso caso aqui hoje, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, como a síndrome do intestino irritável, por exemplo, doenças respiratórias, infecções urinárias, esteatose hepática, eczema ou psoríase e autismo. Então, vejam só como é importante a gente manter a nossa saúde intestinal. Dentro desse cenário, é importante que a gente tenha, então, não só a alimentação equilibrada, de forma que a gente tenha todos os nutrientes, né? Mas que a gente tenha alguns, principalmente para aumentar essa imunidade, para a gente voltar a ter o nosso equilíbrio. Então, por exemplo, o ferro, o zinco, o selênio e o iodo são minerais fundamentais para a gente manter a saúde da glândula da tireoide, tá? O que acontece com as mulheres que engravidam? Né? O excesso ou a falta de iodo faz com que a gente não tenha a produção dos hormônios da tireoide, porque para a gente produzir o hormônio a gente precisa do iodo e tem que ser de forma através da alimentação. A gente não produz iodo, então a gente tem que consumir o iodo. Quando a gente gera um feto, né, as mulheres, todo o nosso corpo ele se dedica para deixar todo esse hormônio tireoidiano para o crescimento do bebê, para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento ósseo, e aí acaba faltando para a mãe. Consequentemente, surge o hipotireoidismo depois da gestação. Lembrando que as pacientes que têm o hipotireoidismo estão mais suscetíveis a ter anemia, tá? Então fiquem muito atentas, controlem sempre os exames de vocês com hemograma para ver se está tudo certo em relação à anemia. Sempre consumam vitamina A e vitamina D. A vitamina A está presente nos alimentos de cor laranja, então caprichem nesses alimentos, como abóbora, cenoura, mamão. Enfim, todos os alimentos de cor laranja são fontes de vitamina A. E a vitamina D, gente, ela é importantíssima para a nossa imunidade. Então, também controlem, sempre façam exames de acompanhamento para ver como estão os níveis de vitamina D de vocês. Tem que estar 55, 60, tá bom? Se tiver menor que isso, tem que suplementar. E aí também a osteoporose, precisamos pensar em suplementação de vitamina D, tá bom? E também de cálcio, mas daí cada caso é um caso. Bom, gente, vocês entenderam esse processo das doenças autoimunes? Como que elas surgem? O hipotireoidismo ele pode ser o começo, né? Ou tireoidite de Hashimoto, que já é a doença autoimune propriamente dita da tireoide, elas podem começar lá no intestino, assim como todas aquelas outras doenças que eu falei para vocês aqui. Então a gente precisa, ter muita atenção e cuidar muito do nosso intestino. Como que a gente faz isso? Se alimentando bem, deixando de comer aquilo que vai inflamar o nosso intestino, se alimentando de alimentos que são benéficos para a nossa saúde, que vocês já sabem, que são os alimentos in natura, né, aqueles que a natureza nos forneceu, então os legumes, as verduras, as frutas, os cereais integrais, as leguminosas, que são os feijões, a lentilha, ervilha, grão de bico, enfim, as castanhas, as oleaginosas, né, nozes,
e evitar ao máximo os alimentos que são refinados, ultraprocessados, industrializados e etc. Tá? Então, essa foi uma introdução rápida para vocês entenderem o que acontece dentro do corpo de vocês e para vocês terem essa consciência para promover melhoras e promover as tais mudanças de estilo de vida e de hábito que vocês tanto precisam. Então, é muito importante entender todo esse processo, porque se a gente não entende, a gente não muda, a gente não sabe o que acontece se a gente come errado, né? Então, agora que vocês já sabem, já estão aí com todas as informações que vocês precisam, fica mais fácil de promover essas mudanças, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês por terem prestado atenção nessa explicação. Espero ter ajudado, ter contribuído para a saúde de vocês. E agora eu vou atender os meus alunos de forma mais específica e individualizada.